Boa noite, galera. 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Não é isso? Estamos ao vivo para tocar em um assunto muito complexo, que inclusive esses dias nós recebemos no WhatsApp mais uma fraude, né? Então, as mídias sociais, mercado perfeito para golpes. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, um cara que ele é delegado de polícia, certo? E vivencia isso no dia a dia. Manda um alô aí pra galera, Jefferson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dudu. Satisfação estar aqui Noite. com você para a gente falar desse tema. E antes de tudo, uma boa noite especial para todas as mulheres, que estão nos acompanhando aí, Dia Internacional da Mulher, as guerreiras do dia a dia aí, que tornam a vida de todo mundo mais feliz, né? Não só É verdade, dos realmente. maridos, filhos, mas de todos, né? Guerreiras, né? E nosso tema de hoje é um tema que, como os outros, a gente debate muito nos bastidores, né? Jefferson, ele é meu aluno da oficina de acordeons lá de Gênios da Música, né? Nosso amigo Eugênio, grande Eugênio, aquele forte abraço. E nos bastidores a gente batendo aquele papo, e aí ele começou a contar algumas coisas sobre esses golpes. Cara, juro pra você que essa engenharia social que você comentou comigo, que a gente vai conversar, a galera vai entender o que significa, me deixou de queixo caído. E hoje, por incrível que pareça, já no dia que a gente vai fazer nosso podcast, apareceu uma mensagem no WhatsApp sobre esse dinheiro, né, que o governo está liberando. Primeiro, isso aí é básico. Eu que não sou, eu que sou leigo, entre aspas, eu já entendo que banco nenhum manda mensagem para ninguém, ainda mais dando dinheiro. Pois é. Né? E nós temos, eu tenho aqui no nosso computador, que eu vou mostrar também para vocês, outras maneiras de golpe. Que eu, inclusive, caí em uma, foi meu alerta para não cair mais nenhum. Certo? Eu vou mostrar também a vocês. Mas antes disso, eu gostaria assim. Primeiro vamos saber o que é engenharia social, o que se trata, né? Do que a gente está falando. Ninguém mais aconselhado para falar sobre o assunto do que né? Um mestre, né, que conhece as coisas que vêm acontecendo. O que a gente tem percebido, Dudu, que acontece, tem acontecendo nesses últimos períodos, intensificou com a questão da pandemia. As mídias sociais, né, as redes sociais, e tudo relacionado à questão do acesso à internet, porque tem o lado que facilita o contato. Então, a gente está aqui hoje, mas tem daqui a pouco tem centenas de pessoas acompanhando, que pode estar acompanhando aqui, pode estar acompanhando na China, pode estar acompanhando em outro estado, né, no interior, aqui em Aracaju. Não tem limite, você não tem limite para esse tipo de coisa. Né? Global. A tecnologia não tem limite. Exato. E isso abre espaço para várias situações, positivas e também negativas. Pessoas que aproveitam essa situação, as pessoas que têm uma mente voltada, né, para a criminalidade, e são pessoas, em regra, muito inteligentes, pessoas que têm muita visão, às vezes, de determinadas circunstâncias e fragilidades, e aproveita essas fragilidades, ou lidando, às vezes, com a falta de experiência de outras pessoas e começa a aplicar os golpes. O que a gente tem percebido nesse período de pandemia é que isso aumentou bastante, que são os crimes de estelionato. Para a gente ter uma ideia, na verdade, o que acontece? É exatamente a evolução, né, da sociedade, das pessoas que são envolvidas nisso aí, do criminoso também. Porque o estelionato, que é o que acontece na prática, né, essas várias situações, todas elas, ou grande parte delas, pode ser enquadrada no crime de estelionato. Sim. Que é o quê? É você iludir a pessoa, você enganar a pessoa, induzir ela em erro, induzir ela para praticar algo que ela acredita ser uma coisa verdadeira, na verdade, mas você, na verdade, quer atingir o patrimônio dela. Você está iludindo, você está enganando a pessoa para conseguir o patrimônio. O patrimônio, eu falo o dinheiro, né? Assim, para ser bem simples, e 90% dos casos é isso. Né? Então, assim, você engana a pessoa para conseguir dinheiro dela.
Então, você cria essas situações, por exemplo, que você agora, esse recente que você comentou hoje, abriu, né, ontem, né? A questão, essa semana, estava anunciando, o governo federal anunciando que o Banco Central liberou a consulta de restituição de valores, né? Que estão lá no Banco Central à disposição do sistema financeiro. Então, assim, o cara cria isso que a gente vai falar da engenharia social e cria um mecanismo em que você acredita que você recebeu um link do governo dizendo para você receber o dinheiro, clique aqui. Você tem dinheiro a receber, clique aqui. Então, na verdade, assim, ele praticou aquele estelionato do Código de 1940, que é enganar a pessoa, num meio tecnológico que é um clique aqui, e esse clique aqui vai direcionar você para, às vezes, um site ou alguma coisa que ele criou, né? Para o quê? Para capturar os seus dados, né? Uma armadilha, exatamente, uma armadilha, onde ele vai capturar seus dados importantes, ele vai, às vezes, pedir conta do banco, senha do banco, e você está acreditando que está, né, preparando para receber um Pix. Na verdade, você está passando os seus dados para ele retirar da sua conta, o dinheiro, né? Que tem lá. Então, a engenharia social, quando a gente fala que esse tipo de crime implica muito nisso, é a pessoa, o indivíduo, criar toda uma condição, né, de conexões, de informações que conseguem lhe iludir e criando determinados mecanismos que conseguem iludir que você entre até na sua vida social, entre nas suas redes de relacionamento, nos seus bancos e tal, criando um mecanismo que consegue capturar todas as suas informações, né? Existem várias formas de mecanismo, né? Vários mecanismos de engenharia social, né? Lembrando a galera, Jefferson, que aqui a gente está fazendo ao vivo, dentro de uma loja. De vez em quando vai passar um motoqueiro doido aí, vocês vão ouvir uma motoca passando aí, fazendo barulho. Mas porque é ao vivo, aqui não tem. Aqui é tudo de verdade. Né? Tudo de verdade. Certo, galera? É diretamente da Linkcell. Inclusive, o que foi que aconteceu? Um rapaz bem humilde, né? Está trabalhando numa obra aqui próximo. Ele me perguntou: rapaz, você tem como saber no computador se eu tenho alguma coisa para receber? Aí eu disse: por quê? Não, porque eu recebi esse link. Eu já tinha recebido esse link também. Só que eu não clico em link nenhum, eu já sei como é já. Eu já montei meu dispositivo de defesa, né? Eu já sei onde é que eu vou meter a mão. Aí eu peguei e abri, Jefferson. Rapaz, abri o link. Aí, no celular dele, no meu não, né? Certo. E ele já tinha, na verdade, feito um passo a passo até quase a finalização. E eu fui ver o passo a passo que ele fez. Aí lá, numa das etapas, ele pede para você compartilhar. Ele só segue se você compartilhar com uma quantidade X de pessoas. E aí vai prosseguindo. Inclusive, diz que você tem dinheiro. Ele tinha 1.700 e poucos reais. Mentira. E alguns centavos, E alguns centavos. Aí o que foi que eu fiz? Abri o site oficial, fui lá, fiz todo o que é do Banco Central, fiz a captura, botei os dados, tudo direitinho, e lá constou que ele não tinha nada. Tem pessoas que gostam de nudes, né? Usar fotos, né, de amigos, de parentes, ou até mesmo de cônjuge, né? E eles tiram esses nudes, e o golpista ele faz o quê? Pega esses nudes e começa a ameaçar, né? Fazer uma chantagem, né? Uma certa chantagem. Na verdade, eles chamam de sextorção, né? É extorsão com elementos do sexo, né? Esse tipo de coisa, né? Que é outra questão comum também. Mas isso aí que a gente começou a falar é interessante, na verdade, é aquela coisa. Não existe milagre de multiplicação de dinheiro. Então, a pessoa achar o seguinte: você tem tanto para receber, se você compartilhar, você vai ganhar mais tanto. Isso não existe. Sabe? As pessoas, o criminoso, a mente do indivíduo, ele lida com essa questão, né? E fica jogando essa situação, né? Que você vai ganhar dinheiro, que você vai ganhar muito. Não existe você colocar 50 reais e dentro de 30 minutos você vai ganhar 500 reais. Você vai depositar 100 e vai ganhar 1.000 em 4 dias. Isso não existe. Né? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa acredita, por exemplo, que vai conseguir ganhar um dinheiro fácil. Ele tira vantagem. Só que ele é muito mais inteligente, às vezes, que você. Ele está tirando dinheiro de você. Ele é muito mais inteligente, para a pessoa cair num golpe dele. Exatamente. Como é muito comum, por exemplo, eu vejo
né, eu trabalho na delegacia do bairro Santa Maria e a gente recebe registro, né, muito registro de boletins. Por exemplo, uma situação na pandemia, isso foi absurdamente, cresceu absurdamente. E que é um fato, assim, quando você olha, exatamente, você percebe que a pessoa tinha, digamos assim, talvez que a pessoa tinha um interesse de uma má-fé, só que o indivíduo tem uma má-fé e é criminoso. É Né? pior, Porque às né? vezes você tem uma má-fé, você acredita em uma situação ali e tal, e o indivíduo tem muita experiência nesse tipo Já de foi fato, muito. já foi muito. E é Não o tem quê? nada a perder. E não tem nada a perder, ele tenta realmente se esconder atrás da internet. Que é o caso, por exemplo, dos empréstimos que aconteciam. Sim. Às vezes a pessoa, às vezes aparece lá no Instagram, no Facebook, né? Às vezes até no WhatsApp, né? Assim, empréstimo, 10 mil reais, né? Prestação de 100 reais em X parcelas. Não precisamos de Avalia. nada, né? Então, assim, então você vai conseguir 10 mil reais sem avalista, né? Fazendo simplesmente um cadastro em alguma coisa e tal. Aí você começa a fazer o cadastro e aí, primeiro você passa todos os seus dados, de CPF, filiação, data de nascimento, foto às vezes sua, e aí captura todas aquelas informações. E aí ele fala o seguinte, olha, para eu lhe emprestar, para você conseguir isso aqui, para fechar, você tem que pagar 100 reais, que é a taxa de cadastro. Aí você vai deposita 100 reais na expectativa que vai receber 10 mil e vai pagar uma parcela de 200 reais por mês. Aí Em aquele 5 anos. 100 é o golpe já. Os 100 reais é o golpe. Você não vai ver 10 mil, você perdeu os 100, ainda forneceu os seus dados. Porque o que está sendo comum no Brasil inteiro isso aí? E a gente tem que falar que essa questão, você pode receber uma mensagem no WhatsApp assim, de algum indivíduo com um DDD 79, por exemplo, não quer dizer que ele está em Sergipe, não. Ele pode estar lá no interior de São Paulo, ele pode estar na Bahia, ele pode estar no Ceará, ele pode estar até no exterior. Porque hoje eu acho errado. Você tá em outro estado e poder comprar um chip de qualquer outro estado. Exatamente. Você pode comprar um chip. Você pode comprar um chip aqui e cadastrar num DDD 19 do interior de São Paulo. Pode. Então, assim, você tem as facilidades? Tem. Por alguma razão, você tem a facilidade de manter um contato, né? Às vezes você precisa estar com o mesmo DDD por alguma questão lá, mas o indivíduo vê nisso uma facilidade que é um mecanismo de enganar pessoas de São Paulo. Né? Ou você em São Paulo compra um 79, engana em São Paulo pessoas de Sergipe. Então, isso aí é muito comum. Eu falo assim, o fornecer dados, quando eu falo assim, o indivíduo pede aqueles dados, hoje você consegue abrir uma conta no banco digital com documentos que você manda, uma foto sua da sua face, né? Às vezes um vídeo. Então, assim, você abre a conta em vários bancos digitais assim. Então, se você fornece a um criminoso, a um desconhecido, né, esses dados, ele pode pegar esses dados, você vai abrir uma conta digital, estar movimentando dinheiro, né, aplicando golpes, e você nem imagina que tem uma conta digital no banco X. É um risco. Veja, Jeff, isso aconteceu comigo. Agora repare que loucura. Eu não sei como conseguiram. Conseguiram meu e-mail e senha. Foi bem interessante isso. Possivelmente engenharia social. Aí pegaram o meu. É como eu digo, tudo uma questão de você se blindar, né? Para não acontecer. Vai acontecer, vão tentar. Mas se você tiver blindado, você não vai cair. Por exemplo, eu uso o PagSeguro. O PagSeguro é muito protegido. Tem uma proteção muito legal. E você tem que ter cuidado com isso, a proteção. E o que aconteceu? Pegaram o meu e-mail. Aí eu tinha, na época, no mês, eu tinha um pouquinho de dinheiro, não era nem muito. Né? Tinha acabado de fazer uns pagamentos, tinha pouquinho de dinheiro mesmo. Tipo 600, 500 reais. E aí, sabe o que eles fizeram? Abriram uma conta em São Paulo, uma conta digital. Até o cara da operadora do PagSeguro, ele me passou as informações todinhas, só que não tinha como. A internet é complicado você conseguir resolver alguma coisa. A gente vai conversar também sobre isso. E o que foi que aconteceu? Fizeram uma conta, conseguiram mudar a senha do PagSeguro e transferir o valor para essa conta digital. Só que aí o PagSeguro, pela proteção dele, ele viu que era uma coisa incomum. E aí o que ele fez? Bloqueou. E mandou um e-mail para mim. Tinha 3 dias esse e-mail lá. Só que eu não estava mais mexendo.
né? Eu já tinha feito o pagamento, não estava mais mexendo. E aí precisei. Quando eu fui fazer a transferência, aí apareceu. Primeiro estava zerado. E aí começou a aparecer algumas mensagens. Eu ir no e-mail olhar. Eu cheguei lá no e-mail e tinha lá que tinha feito uma ação estranha e foi bloqueada. Eu ligasse, aí pronto, eu fiz todo o protocolo, liguei, troquei todas as senhas de e-mail, PagSeguro, troquei tudo, até do Instagram, do Facebook, troquei tudo, né? Assim, provavelmente, como eu trabalho com internet, eu fui fazer um cadastro, né, em alguma empresa para esses cursos online, né? Que tá rodando muito. E eu botei meu e-mail, botei minha senha e eles pegaram. Entendeu? Pode ser. Cuidado danado, tem que ter, né? Porque assim, esses indivíduos que aplicam esses golpes, você tem a internet com várias camadas, né? Então, por exemplo, você tem a Deep Web, que é uma camada dentro da internet, né? Que a gente não tem acesso, mas essa Deep Web é mais ou menos um terreno sem lei. A internet tem lei. Mais difícil. É um terreno sem lei. Então, nesses locais, por exemplo, esses indivíduos utilizam locais desses e compram bancos de dados na internet. Então, assim, indivíduos, empresas, né, pessoas vendem por aí bancos de dados, e às vezes esse banco de dados, por exemplo, é de uma loja que você comprou um determinado material e está lá. O seu e-mail, o seu nome, a sua data de nascimento, como é que o cara sabe, começa a conversar comigo e sabe o dia do meu aniversário, sabe meu CPF, banco de dados que ele comprou. Então, assim, ele comprou aquele banco de dados e começa a aplicar golpe em cima disso aí. Então, assim, como é complicado, viu? Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado com as informações e os dados que a gente coloca e onde a gente coloca e a quem fornece, porque isso é tudo que é utilizado. Isso é informação, isso tem valor. Por isso que se pede. Há pouco tempo a gente viu aquelas discussões do TikTok, Estados Unidos proibindo, alguns países não aceitando. Por quê? Porque, na verdade, ali é um aplicativo, você está brincando, tal, aquela coisa, mas você está fornecendo seus dados e ali não é de graça. Aquilo ali vai ser usado. Sim, sim. Né? O Instagram, o Facebook, você está ali fornecendo, não há nada de graça. Né? Se aquilo é de graça, você é a pessoa quem está sendo negociada. Você é o produto. Não há nada de graça. Você é o produto. E o que acontece? Isso aí é o mecanismo exatamente que do outro lado a gente tem que se educar no sentido assim, de tomar cuidado com isso e se prevenir. Né? Prevenções, porque, por exemplo, você falou essa questão do banco, esse mecanismo que o banco fez. Os bancos investem muito em questão de segurança digital. Acontece fraude e tal, mas os bancos, claro que tem as eventuais facilidades ou as fraudes, porque é mente humana, não é uma máquina apenas, é uma mente humana. Tem a mente humana, não tem limite. Então, assim, enquanto você está fazendo determinado mecanismo de proteção, o indivíduo está fazendo o contrário, quebrando seus mecanismos de proteção. É gato e rato a vida toda. Mas os bancos são muito seguros, né? Os mecanismos dos bancos, essa questão de recuperação. As empresas, por exemplo, PagSeguro, OLX, o sistema da OLX tem uma equipe de segurança por trás ali que fica monitorando os golpes, porque a pessoa se cadastra como um usuário normal do OLX. Sim, sim. Só que ele pega aquilo ali, cria tudo fake e aplica um golpe. Quando alguém vai denuncia no OLX que aquela conta aplicou um golpe, por exemplo, vendendo um produto que não existe, alguma coisa assim, a OLX atua bloqueando contas, que é o que o Instagram está fazendo muito, né? Facebook. Por quê? Isso aí atrapalha a plataforma. Exato. Porque deixa ela instável e desconfiada, né? As pessoas ficam desconfiadas. Eu não vou mais colocar produto no OLX para vender porque lá tá cheio de gente golpista. Exato. Eu não vou comprar nada no OLX porque tem muito golpista. Só que, na verdade, o OLX, eles investem muito nisso exatamente. Inclusive, ajudam as organizações policiais a tentar localizar esses indivíduos e tudo. Por quê? Fornecendo os dados e tal. Então, assim, são as duas situações. Quando a gente está tratando do crime no geral, né? Porque isso é um crime dentro dos vários. Por exemplo, existe também uma tipificação nova de crime aí, que é a invasão de dispositivo, né? Que é o quê? Que é um tipo, é praticamente um estelionato onde o indivíduo invade o seu aparelho celular e pega informações e compartilha,
essa questão de nudes e tal. Isso é um outro tipo de crime que está nos meios digitais. Então, assim, você tem uma série de condutas aí, de tipos de ações que são praticadas, que você tem que ter mecanismo de segurança de toda forma. Só que o principal mecanismo de segurança que existe, eu falo isso como delegado de polícia, já tem mais de 25 anos que eu trabalho na Polícia Civil, né? O melhor mecanismo de segurança chama prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Sempre escutou isso. Exatamente. É a mesma situação da medicina, da saúde, que aplica a segurança pública e várias coisas do cotidiano da vida da gente. Por quê? Você conseguir recuperar um valor que foi retirado, isso aqui, aquele valor de R$100, eu vou ser bastante sincero, é praticamente impossível. Por quê? Porque você tem uma série de mecanismos, né, burocráticos que você tem que seguir para poder chegar até aquela pessoa. E aquele dinheiro saiu da sua conta agora, num Pix, 10 segundos, ele caiu numa segunda conta. Depois de 10 segundos, outro Pix, ele já caiu em outra conta. Então, assim, se você somar 1 minuto, que foram 60 segundos, foram 6 Pix possíveis em 6 contas diferentes. E para se rastrear isso aí... E rastrear da primeira para chegar na sexta, a de R$100, você não vai conseguir. Aí é onde eles ganham, né? Porque, é onde ganha, porque assim, exatamente assim... Não uma pessoa só, de uma vez. Não é, exatamente. É como a gente... Quando você vai avaliar essas questões, é o escritório do crime. Sim. Os indivíduos montam escritórios do crime. Como a gente está aqui nessa sala, aqui fazendo essa live, passando isso aqui, o indivíduo tem uma casa, numa sala alugada, em algum local, e fica 24 horas ali mandando mensagens aleatórias para todo mundo, né, para várias pessoas desses bancos de dados que ele comprou, tentando aplicar. Se ele mandar 100 num dia e conseguir 3, que tomou R$1.000, 3 mil quanto num dia ele ganhou. Isso a gente tá falando de um bandido só. Um dia. Imagina uma sala com 20, 30. Então, exatamente. Olha a escala do negócio. Então imagina assim, o indivíduo ganhou num dia R$3.000. Uma empresa, na verdade, né? É uma empresa. R$3.000. O mês tem 22 dias úteis em média. Em média. Então, 3 vezes 22 é o que o cara ganhou no mês. Agora imagine, quem é que ganha esse 3 vezes 22? É muito dinheiro. Pois é. Tem que ralar muito. Tem que ralar muito pra ganhar. Qualquer um. Qualquer um. É tudo absurdo, porque na verdade, quando você pega, se você for olhar assim, friamente, como é que a pessoa caiu nessa? Como é que a pessoa depositou R$100.000, 50 mil? Parece mentira. Assim, você vê assim, olha, como que na pandemia as pessoas sem emprego, sem dinheiro, deposita R$5.000 numa compra de uma coisa que você nunca viu, né? A pessoa vê... Pessoas que você nem conhece, na verdade. Pessoa que você não conhece. Você tá no Instagram e aparece aquela mensagem, olha, me separei da esposa, tô vendendo meus móveis, televisão de 40 polegadas por R$500, geladeira inox por 100, eu vendo tudo por 150. Aí, você vai lá e... né? Ela deposita um dinheiro, deposita R$2.000, R$3.000, de uma pessoa que você não sabe, você não procura saber. Então, assim, o absurdo do negócio é como, às vezes, as pessoas, motivadas por essa situação que eles criam, porque, na verdade, isso é uma estratégia do cidadão, do indivíduo de quê? De falar, olha, você tem que depositar agora R$1.000, senão você vai perder a promoção. Então ele cria aquela coisa na cabeça da pessoa. Isso aí na venda tem um nome, isso aí. Isso. É estratégia de venda, isso aí. Exatamente. Eu vou lembrar, já eu falo. Isso que eu tô falando, é uma estratégia. É uma estratégia do golpe. É exatamente esse. Ele usa o que já tem e só adapta pro golpe. Exatamente. Então a pessoa fala assim, todo dia você vai ver golpes novos, situações diferentes, porque, por exemplo, esse sextorção, né, que eu coloquei, o que acontece? O indivíduo recebe lá um WhatsApp, ou Instagram, um convite no Instagram. Por exemplo, uma questão que eu falo da prevenção. Você recebeu um convite lá para participar de um grupo no Facebook, um convite lá, alguém pedindo para você, né, aceitar no Instagram e tudo. Você não conhece, você não sabe.
desconfie. Claro. Da onde vem? Desconfiança é a chave, né? Você chega lá, verifica. A pessoa lá, a conta é fechada. Tem poucos seguidores. Sim. Tá aparecendo um monte, viu? Exatamente. Desconfie, né? Aquela questão, é estranho essa situação. Os casos de sextorção, o que acontece? Às vezes o cidadão tá lá, em regra homem, né? Recebe lá uma mensagem de uma foto de uma menina bonita, uma pose meio sensual e tal, aquela coisa toda. Começa a conversar com a pessoa, e conversa assim, e a conversa vai rolando, tenta criar aquele clima, aquela situação, e manda uma foto, essa pessoa, né? Sim. Nua, ou parecendo que ela, e pede a pessoa outro. E aí provavelmente já é de outra pessoa que ele pegou. Já é de outra pessoa, que a pessoa não existe. Hoje você tem os mega até que você cria, né? Isso, imagens assim de uma pessoa que parece real, quando na verdade até não é. Ou então dos bancos de dados que são comprados, que tem bancos de dados que você compra por exemplo, os sites de prostituição vendem, né? De mulheres nuas e tal. E o cara cria aquela questão, desfoca ali a imagem do rosto e fica aparecendo com a mulher e tal. E aí a pessoa manda aquilo ali, você começa a fazer esse contato, pronto, o indivíduo foi lá e capturou a sua imagem numa posição numa condição lá da sua intimidade exposta. Sim. Né? Você tá nua, uma coisa assim. E o que ele faz ali? Antes disso, ele já foi na sua rede social, já foi no seu Facebook, que estava aberto, no seu Instagram, já pegou todos os seus contatos ali dos seus primos, seus tios, seus irmãos, de todo mundo e fala o seguinte, olha... Exatamente. Primeiro ele foi lá na sua rede social, pegou os seus contatos ali, quem tá lá nos seus amigos lá, porque o seu Facebook estava aberto, né? Qualquer um podia chegar, ou ele se associou antes com outro nome, você aceitou, pegou aqueles dados ali, depois aplicou esse golpe, pegou uma foto íntima sua, vou mandar para os seus contatos do Facebook. É engenharia social. Engenharia social é isso. O cara cria isso aí. Caramba. Então, por isso que eu falo assim, você tem que ter algumas questões de prevenção, no sentido de que no Facebook mantenha fechado, né? Não deixe aberto para qualquer um. Não coloque seu telefone vinculado a nenhuma conta. Sim. Por quê? Às vezes o seu telefone que está ali vinculado é o seu Pix. Sim. E aí o seu Pix é o seu telefone. E isso aí o cara já cria um mecanismo e invade a sua conta. Porque ele hackeia, por exemplo, o seu Instagram e consegue acessos. Consegue dados seus que estão ali. Começa a destruição, né? Começa a destruição. Inclusive, Jefferson, eu tava... Quando a gente conversou, que começou a bolar esse podcast, eu conversando com alguns clientes, né? Fazendo o convite, surgiram dois fatos, duas histórias bem interessantes. Uma delas foi que mudaram o número, conseguiram pegar um número do filho, a foto, na verdade, do filho de uma senhora, né? Pegaram essa foto, conseguiram o Instagram dessa senhora, entraram em contato com ela, aí disse assim, mãe, eu troquei de celular. Aí a mãe pegou o WhatsApp, viu que era a foto dele, a foto atual, a mesma que estava no número antigo, e ele disse o seguinte, o golpista, né? Eu tô aqui no banco, eu tô precisando de R$3.500 para fazer um pagamento, e o meu cartão bloqueou, não consegui fazer. Tem como a senhora mandar fazer um Pix para mim, para esse número? Só que a mãe do rapaz, ela é bancária aposentada. Então, sabe, mexe com dinheiro, já tem uma, né, uma atenção melhor. Aí o que ela fez? Ligou pro telefone antigo do filho e falou com o filho. Filho, você mudou de número? Ele, não, mãe. Aí foi que ele ficou sabendo do golpe. Outra foi o seguinte, foi no Facebook. Tinha um cliente, teve um cliente aqui que a gente conversando, que ele viu abordaram ele, uma garota muito bonita, abordou ele, né? E aí começaram a conversar, tal, ele foi levando, e aí ela pediu o WhatsApp dele, ele deu o WhatsApp, aí ela entrou em contato com o WhatsApp, repara o que foi que ela fez, é mais uma coisa que você tem que ter cuidado, os links, esses links são muito perigosos. Aí ele disse o seguinte, que a mulher mandou um link para ele, disse bem assim, você já me adicionou aí no WhatsApp certinho? Aí ele disse, já, mas eu não tô te vendo. Eu vou mandar um link, ela falou pra ele, né? Eu vou mandar um link pra você, quando clicar, já acessar meu WhatsApp. Sendo que aquele link
era o link de clonagem do WhatsApp. Exatamente. Aí ele parou, aí analisou e ele me procurou. Eu lembro que ele me procurou perguntando o que era aquilo. E aí eu expliquei a ele. Aquele link é que você compartilha, aí vem até com um número, manda o número, né? Manda o link, você compartilha, aí você passa seu WhatsApp para a pessoa. Aí pronto, aí a pessoa faz uma destruição. Tem um detalhe, deixa eu fazer um comentário aqui, Jefferson. A galera que estiver ao vivo pode mandar pergunta, certo? Pode participar. Outro detalhe, além de ao vivo no Instagram, esse vídeo em 2 dias ele está subindo para o YouTube. Então, quem quiser, né, ter acesso, para ter mais informações, pode ficar ciente que vai ter né, na nossa lá, bio, né? Na bio do nosso Instagram, tem um linkzinho, um link correto, não é falcatrua, né? E você pode acessar e ter acesso a esse vídeo. O que é importante, assim, nesse tipo de coisa? Primeiro, SMS, recebeu SMS de mensagem, clique aqui, não clique nunca. SMS, principalmente do SMS, né? É porta para esse tipo de golpe. Ah, recebi, você tem pontos Livelo que vencem hoje, você tem 350 mil pontos Livelos, vence hoje, clique aqui. Não clique, porque é golpe. Você, primeiro, assim, não tem dinheiro, né? Ninguém distribuindo nada de graça para ninguém. Você não tem conta no Banco do Brasil, você não tem nada a ver com isso. Ah, foi um erro do banco. Não foi erro do banco, é golpe. E outra coisa importante, nesse caso o WhatsApp e tudo, é você fazer a autenticação em 2 fatores, né? Sim, sim. Faça isso sempre. Tanto até no Google também, nos e-mails. Exatamente. Faça isso, porque isso é um mecanismo de proteção muito forte. Porque isso facilita exatamente porque ele não vai conseguir receber para a conta que ele está pedindo. Por quê? Porque você vai ter que autenticar. Então, assim, é um mecanismo simples para você conseguir se proteger. Porque ele vai fazer o contrário quando ele hackear a sua conta. Ele vai colocar e você vai tentar recuperar, ele não vai conseguir porque ele colocou a autenticação de 2 fatores lá. 2 fatores. Ele vai tá um passo à frente de você. Realmente, por exemplo, alguns e-mails, os meus e-mails, se alguém entrar, até eu mesmo, se abrir em outro computador que eu não abri, ele manda uma mensagem para mim, manda uma numeração para o meu celular. Exatamente. Isso é extremamente importante. Um mecanismo simples, de graça, não tem nada. Agora, é um mecanismo de proteção. Isso é prevenção. Né? Isso aí você evita muito problema. Igual outra questão muito comum. Hoje todo mundo, né, praticamente tem sua conta bancária, seu acesso no celular. Sim. Então, qual que é a orientação hoje que se fala? Porque antes você tinha a conta no banco, você tinha em casa o seu cartão com a senha, com tudo. Você deixava em casa, quando você ia no banco, hoje você é no celular, na palma hoje é da no mão. celular. Então você está levando aquela senha e o seu cartão no seu celular. Se roubar o seu celular, tá tudo ali dentro. Tá tudo ali dentro. Então, qual que é um mecanismo de segurança? Se você movimenta mais dinheiro, se você tem uma aplicação, se você tem alguma coisa, tenha um celular só para as questões bancárias. Entendi. E deixe esse celular no local seguro, na sua casa, no ambiente. Vai fazer a movimentação de alguma coisa que precisa? Bom, você faz naquele celular que é só para isso, mas não é o celular que você está andando na rua. Sim. Você pode ser roubado num semáforo, num momento de distração, esqueceu em cima de um balcão. Você fez isso aí. Ou então o indivíduo, que está acontecendo muito hoje aí dos assaltos, o indivíduo pratica o assalto, né? 2 indivíduos numa moto, chegam, param ali, praticam o assalto, leva o seu celular. O que eles estão fazendo? Manda você desbloquear o seu aparelho. Ah, tá bloqueado. Ele manda você desbloquear o aparelho e abrir a do banco. Se o seu banco, se o seu aplicativo do banco não está nesse celular, não tem como fazer. Não tem como fazer. Exato. Então, assim, é um mecanismo de prevenção, porque, assim, se ele chegou lá, ele roubou o seu celular, você fez ali, foi obrigado a abrir, né, o seu aplicativo do banco, mas mandou para o Pix tal, CPF número tal, ali uma pessoa, certo? Agora, essa pessoa, você foi roubado aqui, essa pessoa está lá em São Paulo, esse Pix, né, é de um CPF de um indivíduo que está em São Paulo, que a conta foi parada, não vai recuperar. Entendeu? Não vai recuperar. Então, assim, mecanismo de proteção pessoal, de preferência, tenha um celular para a sua conta bancária, movimentação, essas questões, porque você está evitando que, se acontecer alguma coisa, você perder. É um celular simples, né? Deixa aquele celular simples, que já está mais velho, a bateria não está muito boa.
Só né? para isso. Só para isso. E o seu Verdade. celular Essa é uma que boa, você viu? utiliza. Não tinha pensado nisso. Isso aí é uma proteção muito grande, entendeu? Com certeza. Um celular para questões bancárias, cartão de crédito, compra digital, e um celular que você usa no dia a dia. Não, um celular simplesinho, só para você ter acesso. Né? Isso aqui. Outra alternativa é você não deixar no seu celular o e-mail de recuperação de senha. Também, exatamente. Porque normalmente a pessoa faz, por exemplo, a recuperação de senha do banco. Aí qual é o e-mail? Aí o mesmo e-mail que está no celular, ele deixa. É melhor você deixar anotadinho num papelzinho e guardar. Você não vai fazer direto essa mudança de senha. Então deixa no outro celular ou deixa ele anotadinho num papel em casa. Quando precisar, você vai lá. Exatamente. Não anote a senha no bloco de anotações do seu celular. Rapaz, eu fazia muito isso, viu? Isso é. Eu fazia muito isso. E se alguém roubar o seu celular e abrir... Tá com a faca e o queijo na mão. E assim, meu celular tem bloqueio disso, tem bloqueio daquilo, é com face, não sei o quê. Existem aí os programinhas, o indivíduo vai ali e desbloqueia o celular. Até iPhone desbloqueia. Então, assim, você acredita que o iPhone vai ser seguro? Certo, vai ser seguro, mas assim, é a mente humana. Exato. Então, assim, do mesmo lado, da mesma forma que estão criando mecanismos de proteção para bloquear, tem pessoas que estão fazendo o contrário, criando softwares de desbloqueio. Sim, sim. Então, assim, não se garanta apenas nisso. Social. Não se garanta nisso apenas. Né? Eu vou mostrar uma coisa aqui, Jeff. A gente vai bater um papo sobre esse tipo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vai ser bem interessante a gente debater isso aqui. Veja que negócio bem grotesco, né? Eu acho que a pessoa só cai se não tiver mesmo realmente, se não botar a cabeça para pensar. Ó, no Instagram existe uma porta para esse tipo de crime. Quando você faz aqueles anúncios pagos, né? Certo. Então tem pessoas que vão fazer aqueles anúncios pagos também com a mesma intenção de fraudar, né, de roubar. Exatamente. Então eu me deparei com esse absurdo, veja bem, vou aproximar bem. Normalmente quem faz o anúncio pago, ele vem com esse nome patrocinado embaixo. Certo. E aí veio esse drone, muito legal, e com esse preço. Eu disse, rapaz, não é possível que um drone com essas características fosse esse preço. E aí eu fui consultar em outras lojas que seriam mais baratos. Por quê? São chinesas. Certo. Né? São chinesas. E aí eu vi o preço. R$20.850 esse drone. Isso numa loja credenciada. Eu fui para a chinesa. R$5.343. Aí fui para o Mercado Livre. 22 mil. Aí eu pergunto, esse cara que faz essa compra desse drone, através dessa página, ele vai receber esse drone? Não vai. Nunca. Não tem como. Não vai receber. Entendeu? Um equipamento de vai ser um tijolo, né? Dentro da caixa. Se receber, né? Então, o que é que a gente tem que... Quais os dispositivos que a gente tem que ter aqui? Veja, ao meu ver. E que eu já faço, né? Primeiro, duvidar. Sempre. Peraí, 334, deixa eu comparar. E aí você abre outros sites e faz a comparativa, bem prático. Não é que às vezes a pessoa tem preguiça de fazer isso, aí cai no golpe. Ou aquilo que a gente falou assim, joga aquela coisa, durante uma hora essa promoção. Mentira. É um tipo de venda chamada escassez. Né? É escassez. É um tipo de venda que a gente chama que é escassez. Agora, pra você ver, ó. Num lance desse daqui. Isso acontece também com Ferreira Costa. Sim. Eu já recebi uma propaganda do Ferreira Costa, uma furadeira e parafusadeira dentro da caixa de alumínio, o kit de broca por R$149. Caramba, o cara não precisa nem pensar muito. Eu fui lá no site oficial do Ferreira Costa, digitei. Quando eu cheguei, eu vi R$2.300. Aí eu pergunto a você vai receber esse produto? Não recebe, não tem como receber. Eu falo assim, exatamente, às vezes as pessoas perderam com o tempo, né, esse cuidado. Noção, na verdade, não é uma noção. Exatamente, perdeu noção, né, com o tempo, no sentido de que a coisa mais natural é você, né, verificar primeiro essas situações, né? Você vai chegar e vai depositar, deposite R$1.000 aqui, clique aqui R$300, deposite aqui
online você vai receber, aí tá lá, conta verificada, tudo falso. Tudo falso. Então, assim, tem que ter esse cuidado, você não pode chegar e simplesmente clicando e comprando qualquer coisa, porque você acha que vai ganhar e alguém tá vendendo um drone de 20 mil por 500 reais. Isso não existe. Detalhe, viu, Jefferson? Ferreira Costa, ele não trabalha com terceiros. Que eu saiba, não. As empresas, por exemplo, as empresas não têm isso. Loja virtual. Exatamente. E se trabalhasse com terceiros, por que o terceiro vai vender 10 vezes mais barato um produto que a empresa, a própria loja? Não tem nem cabimento. Exatamente. Mas uma das dicas, comprar empresas no site oficial dessas empresas, por exemplo, Magazine Luiza é seguro, Casas Bahia, o site é seguro, você recebe. Lá existe um dispositivo que se a pessoa que estiver te vendendo, ela te fraudar de uma certa maneira, vem com defeito, você tem como devolver, porque o dinheiro na verdade fica na nuvem, né? Sim. Ele só é liberado a partir do momento que você recebe, que tem um prazo para você reclamar sobre o produto. E aí eles liberam. Passou 7 dias, aí eles liberam o dinheiro para a pessoa que te vendeu. Mas aí já deu tempo de você testar, já deu tempo de você fazer as observações, ver se realmente é o produto que você quer, né? E às vezes uma outra questão interessante, porque assim, claro que tem na internet que você consegue comprar coisas mais baratas do que numa loja física, às vezes, porque o custo da pessoa é menor, então ele consegue colocar. Agora, é interessante, por exemplo, isso aí, fazer essa consulta, mas, por exemplo, tem um site, Reclame Aqui. Sim. É um site interessante de verificar. Inclusive, quando eu fui fraudado, eu corri pra lá. Depois. Exatamente, no Reclame Aqui, dá pra você saber. Você vê uma loja, assim, sei lá, uma loja. Assim, eu gosto de moto, né? Eu compro às vezes peça de moto, alguma coisa, um acessório, alguma coisa de moto que tá mais barato, que você não acha aqui em Sergipe, mas você acha numa loja lá de São Paulo. Você verifica um preço, um farol, alguma coisa assim. Tem alguma dúvida? Vai lá no Reclame Aqui e vê se tem alguém reclamando dessa empresa que está vendendo no Mercado Livre, né? Porque as plataformas, às vezes, em regra, as plataformas fazem a seleção e eles têm critérios ali, realmente exclui da plataforma, Mercado Livre, LX, mas pode entrar alguém ali e tentar, né, utilizar da plataforma para poder fazer isso. Então, vai lá, Reclame Aqui, procure. Né, se alguém já comprou isso, está reclamando, se alguém disse que comprou esse aparelho, na verdade, chegou outra coisa, né? Porque às vezes o cara coloca isso aqui, mas vai mandar, na verdade, uma pecinha, uma tomada, né? Por 300 reais. E você tá achando um tijolo dentro de uma caixa. Um tijolo dentro de uma caixa. Muito comum de acontecer. Então, assim, outro mecanismo interessante e tal, é exatamente ir lá no Reclame Aqui, verificar, né? Porque às vezes pode ser realmente uma loja até que exista que não está vendendo dessa forma, né? Aproveitando a deixa, eu vou mostrar nossa loja online, que é o www.linkcelaju.com. O que foi que eu me preocupei aqui para as pessoas que pudessem vir comprar? Eu me preocupei com isso aqui, Jefferson. Além de ter vídeos reais da loja, né? Atendendo o cliente, tudo direitinho para a pessoa ver que realmente existe a loja, né? Para passar a credibilidade, que é muito importante. Tem aqui no rodapé da nossa loja online, tem as informações, né, mapa de onde é a loja. Se você for no Google, você acha a loja também. Então isso é também interessante você procurar nas lojas virtuais, nas lojas online, telefone, tá ligado? Se realmente tem, liga antes de fazer o pagamento para ver se alguém atende, né? Manda uma mensagem. É aquele negócio, aí você duvidar de tudo. Assim, duvidar e ter os cuidados de precaução. Por exemplo, você falou isso é interessante. Por exemplo, vou comprar um material numa loja que eu tô vendo que o preço tá razoável, eu tenho alguma dúvida se ela existe, se ela não existe, a pessoa mandou o endereço. Vai no Google Maps. Sim. Né? O Google Earth. Vê aquela localização e coloca no Street View. Sim. Você vai ver a loja. Você vê a loja, é verdade. E tá então, sempre atualizando. Tá sempre atualizando. Quer dizer, então é um mecanismo que você tem, assim, que tá aí disponível para você utilizar. Nem sabe. Então, assim, a questão dos meios virtuais é que a gente tem que ser, na verdade, educado para esse outro mundo que está fazendo isso aqui. Para quê? Para você não ser vítima desse estelionato. O estelionato é o mesmo de 1940, do Código de 1940, que é o que existe hoje. A diferença é o meio. O meio mudou. O meio do estelionato, né? Aquele estelionato antigo continua acontecendo. Sim. Agora vieram esses novos, porque assim, uma coisa interessante, assim, que a gente parece que não acontece e tal, que é um estelionato do golpe do bilhete premiado. Sim. É interessante, isso acontece até hoje. Do indivíduo encontra com o outro, fala que, olha,
tem com bilhete premiado, que lhe dá o bilhete por metade do preço, ou por R$1.000, aqui é um bilhete de 30 mil, eu não posso ir no banco. Então, assim, isso acontece cai, né? até hoje, por Rapaz. incrível que pareça. E também acontece esse outro pela internet, do indivíduo utilizando os mecanismos mais sofisticados possíveis. Então, assim, exatamente a mente humana. Então, assim, todo dia tem coisa nova e continua acontecendo os antigos. Né? Só vai somando. Eu acho que o único que está diminuindo agora é cheque sem fundo, porque ninguém está usando cheque mais. Exato. Mas, assim, o estelionato não para. Então, assim, é sempre isso aí. A gente é que tem que ser educado, porque, por exemplo, né, o cheque, por exemplo, todo mundo aprendeu a tomar cuidado com o cheque, sim, a consultar, a pegar o nome, ver assinatura, fazer cadastro, ir lá no link, pesquisar aí se a pessoa não tem controle. Já começou a ter mais controle, ficou mais difícil de vida aplicar golpe com cheque. É né? mais difícil mesmo. Raras pessoas no final, quando o cheque estava em voga aqui, que tomavam um golpe com cheque. Era uma pessoa que realmente sabe que ela deu espaço para isso. Mas é porque as pessoas, a gente tem que ser educado, as pessoas têm que ser educado nessa questão da tecnologia para ver mecanismos de se proteger. Vai continuar comprando, a tecnologia não retroage. Sim, ninguém mais vai deixar de usar. Não. Pelo contrário. A internet não tem a menor possibilidade de acabar. Né? As lojas virtuais não têm a menor possibilidade de acabar. Muito pelo contrário, elas vão avançar e vão vir coisas que a gente nem imagina. A gente não tem noção do que vem. Nem sabe onde a gente não tem noção. Não sabe, tem noção do que vem. E tá muito rápido, né? E é tudo muito rápido. O que a gente tem que aprender, na verdade, são esses mecanismos de proteção. Não se exponha, né? Não coloque a sua intimidade na internet. Não acredite em qualquer coisa que é dito, porque tá publicado uma foto. Ah, não, mas isso aqui é fulano de tal. Ele não falaria isso. Falaria. Hoje a gente tá vendo aí deepfake, né? A face que eles criam hoje tem inteligência artificial. Sim. Cria, assim, pega a voz da pessoa, né? Grava e coloca a pessoa falando uma coisa que ela não disse. E não disse, é verdade. Pega a face da pessoa. Os avatares, né? Tipo um avatar e cria outra pessoa. Aquele chat GVT, né? GPT. Aquele que tá da inteligência artificial. Sim, sim. Aquilo ali é fantástico. Aquilo ali é inteligência artificial que tem a capacidade de criar texto, criar várias questões ali, né? Mas é o quê? Inteligência artificial. Isso que está crescendo no mundo inteiro. Agora, é a inteligência artificial, mas você tem que ter os cuidados, quem, né, vai adquirir produtos, quem tem loja virtual, né? E a gente, no cotidiano, se educar para se prevenir desse tipo de situação. Essa prevenção vai esperar morrer, vai esperar ser roubado para se prevenir. Não, exatamente. Se prevenir logo, né? Não, porque a possibilidade, assim, existe mecanismo de se chegar a esses indivíduos? Existe. Existe, né, tecnologia para fazer o contrário, né? Desconstituir aquilo ali e chegar até o indivíduo. Desfazer, né? O roubo, né? Tem a chegar até a pessoa. A internet é terra sem lei? Não, não é. Só que a burocracia e os mecanismos para se chegar não são tão rápidos quanto o golpe. Sim. Então, o que você tem que fazer? É se prevenir. Né? É igual o indivíduo que rouba, que pratica assalto, alguma coisa, um homicídio, alguma coisa. Se chega na pessoa, se chega, o indivíduo é preso. Mas, às vezes, é com a mesma rapidez que ele roubou seu celular que você vai recuperar o celular? Não. Demora, Demora, demora mais porque você ainda. tem que investigar, você tem que descobrir e tal. Na internet é mais difícil ainda, por quê? Porque, como não há nada físico, em grande parte, é tudo documento que depende do Google informar uma questão, depende de uma operadora de telefonia informar outro. O Google não informa nada sem ter uma questão judicial, né? Exatamente. Aí você tem que, às vezes, ter uma autorização judicial para fornecer aquele dado. Então, assim, isso aí gera um tempo, né? Isso é tempo que vai se passando e aqueles R$300 do drone ali já foi embora e já gastou. Isso. Então, assim, não compre. Né? Tome cuidado. Ele é preso e não tem o dinheiro. Não tem, exatamente. Você localizar o dinheiro, por quê? Porque exatamente a mente humana, o indivíduo cria laranja, esse dinheiro circula, gasta o dinheiro rapidamente. Então, assim, é prevenção. Não adianta. É melhor prevenir do que ser roubado, né? Exatamente. Se previna e tome cuidado. Porque é diferente daquele crime antigo, porque diminuiu bastante, do indivíduo que vinha com uma arma, fogo na cabeça da pessoa e fazia ela entregar o dinheiro. Hoje, esse tipo de crime com violência está diminuindo drasticamente. Né? A grande parte dos crimes que estão acontecendo hoje são esse tipo de estelionato por duas circunstâncias. A pena,
né, do indivíduo é menor. É menor. E ele ganha muito mais fazendo isso. E não se arrisca tanto. E não se arrisca de tomar um tiro, né? praticamente. Assim, o indivíduo tá armado de tentar roubar uma pessoa e é um policial e reagir e matar. Matar, Ou então tá uma guarnição da polícia militar passando ali no momento, segurou. Por isso que cresceu muito. Cresceu bastante. Eu tava lendo uma reportagem, né, numa plataforma de internet, que aqui em Sergipe cresceu mais de 260%. Sim, Rapaz, quando eu li, eu fiquei besta. exatamente. Fiquei besta. Exatamente por essa. É muito dinâmico. O crime é dinâmico. A vida, né, é dinâmica. Né? A realidade social é muito Na verdade, dinâmica. virou uma empresa mesmo. É uma empresa. Por isso que fala assim, uma organização criminosa. É organização criminosa por isso. Porque é organizado. São indivíduos organizados que muito vivem bem naquelas... organizado, viu? Exatamente. E ganham muito dinheiro fazendo isso. Né? Por quê? Porque não tem, às vezes não tem rosto. Sim. Ou às vezes até pessoas que têm uma boa formação. Pessoas que têm, porque o indivíduo, para ter acesso, né, a saber montar uma página falsa, criar essas coisas, não é um indivíduo analfabeto. Sim. Né? Não precisa ser um PhD, um indivíduo extremamente, né, qualificado, não, mas é um indivíduo que tem uma certa formação, que tem um conhecimento e tudo. Então tá migrando para isso. Então os criminosos, na verdade, eles acharam essa brecha. Na verdade, a pandemia, o fluxo aumentou tanto de uso de internet que foi que ele não tinha pessoas na rua, como normalmente tinha. Não existia aquele contato. Eles aproveitaram essa evasão, né, das pessoas tudo para a internet. Que aumentou muito a circulação, né? As redes sociais cresceram muito, as pessoas ofereceram muitos serviços nisso. Sim, é verdade. Então a gente percebeu isso, né? E era ali o lugar. Que o lugar é aquele. E hoje como assim, a internet está muito democratizada, não é tão caro, então assim, em qualquer lugar todo mundo tem acesso a um telefone, uma internet, um computador, alguma coisa assim. Não é aquela coisa tão difícil mais hoje de se ter. A internet está chegando em todo lugar, a internet 5G cada vez mais rápida, mais barata. Então isso aí facilitou isso demais, tudo. Né? Então isso aí abriu um espaço, né? Abriu um espaço para esse tipo de situação. E aumentou muito. Aumentou bastante. Deixar um recadinho aqui para a galera. A gente, além desse podcast de informação, a gente tem um podcast bem interessante que é de empreendedorismo. Né? A gente bate um papo sobre empreendedorismo, dando dicas, né? Os macetes, os erros que nós cometemos. Né? A gente começa a passar para as pessoas para elas não cometerem os mesmos erros que nós. E também a gente acaba aprendendo outras pessoas. Tem um parceiro nosso, né, que é o Kleber. Vou deixar um recadinho dele, ele vai passar um recadinho já, mas ele sempre está fazendo esse podcast com a gente. Ele é conhecido como... O pessoal nem sabe disso, olha. O pessoal tá perguntando aqui, cadê o carinha do geladinho? É o carinha do geladinho. É o carinha da sanfona comigo agora. Cadê o carinha da sanfona? Cadê o carinha do geladinho? Ele vai me deixar uma mensagem aí, pra gente tomar uma aguinha, abastecer os copos aqui que já secou. E a gente volta pra gente já entrar já na nossa... nossas finalizações, né, Jefferson? Terceiro mês de 2023 e talvez você tenha esquecido das promessas que você fez no dia 31 para você mesmo, que 2023 ia ser o ano que você ia transformar a sua vida, que você ia mudar a sua vida, a sua realidade financeira, que você ia alcançar seus objetivos, enfim, eu estou aqui para te dizer que você precisa começar. Eu não sei qual é a área que você quer atuar, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, mas eu estou passando aqui para te lembrar e te dizer que você precisa dar o primeiro passo, né, rumo ao seu objetivo. Você precisa estudar, se dedicar, não sei qual é o nicho que você pretende atuar, só sei que tudo vem através de muito conhecimento, muito esforço, que você precisa abrir mão de feriados, finais de semana, para se dedicar àquilo que você quer realmente conquistar, para que no final do ano você possa obter o resultado que você prometeu para você mesmo, né, no dia 31 de dezembro. Então, dê o primeiro passo, inicie, comece pesquisando, estudando, descubra qual área você quer atuar e vá para cima. Uma coisa assim que eu esqueci de falar, mas que é sempre importante, você foi vítima de uma situação dessa, foi efetivamente vítima, perdeu o dinheiro, ou tentaram conseguir fazer isso, tentaram tirar de você alguma coisa, registre um boletim de ocorrência. Porque essa questão dos dados, eles podem usar depois desses dados daqui a 6 meses ou alguma coisa. Também já ajuda para muita coisa. E também, né, para ter um monitoramento, porque, por exemplo, no banco de dados da polícia,
o boletim de ocorrências é um banco de dados. Sim. Então eu posso pesquisar um nome lá que o indivíduo utilizou, um telefone de WhatsApp que ele tentou aplicar o golpe com você. Isso serve, às vezes, para outra pessoa que efetivamente foi vítima e você ir montando aquele quebra-cabeça. Então, foi vítima de alguma situação assim, não deixe de registrar o boletim de ocorrência, né? Independente de qual providência que seja tomada, né? Registre o boletim de ocorrência para você ter um registro do que aconteceu com você e eventualmente servir na frente para uma outra investigação ou mesmo chegar ao indivíduo que tentou lhe aplicar esse golpe ou que lhe aplicou esse golpe. Realmente é como você diz, né? Não pode deixar a impunidade, né? Exatamente. Mesmo que o valor seja pouco, né? Exatamente. Mas é como diz, de 10 em 10 reais, 20 em 20, aí você só multiplica aí por 100 pessoas que pegou um golpe, Isso. aí já vai aí para mais de R$1.000, aí quando você E vê, às vezes o indivíduo tá lá no Ceará aplicando, no Brasil inteiro. Então, assim, R$100 em Sergipe, 200 na Bahia, 500 no Rio, e o cara tá juntando dinheiro. E é um dinheiro que vai alimentar outros crimes, né? Vai, o tráfico. Roubo de banco, um monte de coisa que vai vir aí. Exatamente, o crime organizado muitas vezes está ligado ao tráfico de drogas, né? Muito comum, né? As quadrilhas aí envolvidas com crimes, né? Grandes aí, de grande proporção, isso é muito comum. A gente precisa muito de informação, né? Mostrar às pessoas que o mundo vem evoluindo muito rápido, principalmente a internet, é um risco grande. Eu tenho uma agência, Digital Media, a gente trabalha muito isso, que eu tenho um curso também, curso de CorelDRAW Photoshop, trabalho muito nessa área digital. E acompanho muita coisa ruim que vem acontecendo, de fraudes, né? Então, quando a gente conversou lá atrás, nos bastidores, eu disse, rapaz, é isso que a gente tem que usar como tema, para tentar, né, ajudar o máximo de pessoas possível. E por incrível que pareça, como eu comentei, recebi um link hoje de mais uma fraude. Todo dia tem um golpe novo. Todo dia tem um golpe novo, realmente. Todo dia eles estão com essa estratégia, com a engenharia social. Todo dia está criando um golpe novo. Criando alguma coisa. Então, o único dispositivo é a prevenção, não tem para onde correr, né? Exato. E duvidar sempre. Duvidar sempre. Outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta a você. Se a pessoa quiser te convidar para fazer tipo um workshop, ou o nome não é workshop, seria como é que eu posso dizer? Passar essas informações para uma galera. Tem como fazer isso? Como é que funciona? Sim, a gente se organiza, né? Prepara um material, se for o caso, assim, até chama outros colegas também, outras pessoas, assim. E divulga, porque na verdade, como eu disse, o principal é divulgar, né, os golpes que estão acontecendo e a forma das pessoas se prevenirem. Porque chegar até esses indivíduos não é fácil. Mas se chega, aqui em Sergipe mesmo, a delegacia aqui, o DEPATRE, né, e outras delegacias, né, tem DRCC, que é a divisão aqui, doutora Pureza, Maria Pureza, que é a delegada lá, e assim, uma sumidade em conhecimento nisso aí, chega e várias pessoas têm sido presas, tanto na capital quanto no interior aí, Itabaiana, Lagarto, você vê operações desse tipo. Só que isso aí, né, a velocidade do golpe é muito mais rápida que a velocidade da punição do golpe. Sim. Então, a forma de você barrar isso é não sendo vítima. Então, assim, exatamente. E é ações como essa aqui, a gente está aqui falando, as pessoas vão ouvir, vai refletir, vai pensar, às vezes alguma coisa que eu falei aqui, que você falou, a pessoa despertou, olha, o SMS, não abra, né? Tire os seus telefones das redes sociais, não deixe, porque o seu telefone na rede social é um mecanismo que ele tem para clonar o seu WhatsApp, às vezes, para entrar numa conta que você tem. Às vezes o seu telefone é o Pix, como eu disse. O seu e-mail que está ali disponível é o seu Pix. Aí ele entra, descobre a sua conta e vai criando essa engenharia social, que é um fato mais complexo para a gente conversar aqui. Mas isso é a porta. É a porta de entrada. Então tire, não se exponha, né? Questões, fotos íntimas, não compartilhe. Não acredite que alguém está vendendo, que se separou da esposa, do marido e está vendendo. Não acredite. Alguém pediu dinheiro emprestado, uma pessoa que não tem esse costume de prender, ainda que tenha, ligue, faça uma chamada de vídeo.
Você falou assim, a pessoa me pediu, eu fiz faço uma chamada de vídeo. Essa Por quê? pra mostrar. Viu? Exatamente, porque se for uma chamada, às vezes, de áudio, a pessoa pode até responder e falar, eu tô apertado aqui, tenta ler a sua voz e tal. Faça uma chamada de vídeo, porque o golpista nunca vai aceitar uma chamada de vídeo. Isso. Então, aí uma boa. Uma chamada de vídeo. Dispositivo. Exatamente. Pediu dinheiro emprestado. É uma pessoa que está lhe pedindo, que pode acontecer, se você tem dúvida, pode até ter outro. Faça uma chamada de vídeo. Se do outro lado aparecer a pessoa, beleza, pronto, tá resolvido. Não apareceu a pessoa e diz, a ligação tá ruim, não tô conseguindo completar a ligação de vídeo. Pronto, é golpe. É golpe. Já sabe que a pessoa... Já sabe que é golpe. Inclusive, Jefferson, tem outro tipo de crime. Vamos prolongar um pouquinho. Certo. Que é sobre sites de relacionamento. Hoje eu tô vendo que um jovem foi assassinado. Sim. Né? Encontraram ele semi-carbonizado, né? É outra coisa que você tem que ter muito cuidado com esse site de relacionamento. Às vezes você vê ali as fotos, um negócio bem bonitinho, tal. Exatamente. Cuidado, galera, porque você vai para o encontro com uma pessoa que você não conhece, né? E aí você abre um precedente para você ser assassinado, você não volta mais. Qual que é a orientação que se dá nessas situações? Porque assim, ninguém vai demonizar os sites de relacionamento, as coisas. Assim, na pandemia, eles aumentaram muitas pessoas se conheceram pelas redes sociais. Teve casamento, realmente. Ninguém vai demonizar esse tipo de coisa. O que tem que fazer? Conhecer uma pessoa num site de relacionamento, excelente, né? Tem vários sites de relacionamento ali. Igual você, as plataformas, elas são sérias. As plataformas, elas têm mecanismo de segurança. Que procuram. E às vezes aí você tem que ter um mecanismo. Conhecer uma pessoa num site de relacionamento e tal, marca o primeiro encontro aonde? No shopping, numa área pública, num lugar conhecido que tem câmeras, por exemplo. Marca na praça de alimentação. Você tem um primeiro contato com a pessoa, verifique e depois, você vai estudando. Depois você teve um contato virtual, depois você tem um contato real e você vai seguir. Então assim, falta segurança nisso? Não. Conheci a pessoa, marquei no local público, que tem várias câmeras, tem tudo. Conhecer a pessoa. Agora, conhecer uma pessoa no ambiente virtual desse, num site de relacionamento. Você chama a pessoa para marcar no shopping, por exemplo. A pessoa não vai. Já tem coisa errada. Tem alguma coisa errada. Já pode correr. Já pode correr, que não é bem aquilo. Ou a pessoa não é aquela pessoa, você às vezes está. Ou então é um indivíduo que está ali exatamente querendo, né, lhe levar para uma condição onde você vai estar frágil. Porque na sua casa, né, com o seu computador, seu celular, você está seguro. Agora, se você sair da sua casa e for para um ambiente completamente desconhecido, marca um local, porque é o que a gente vê muito, assim, aqui em Sergipe eu não me recordo de casos assim recentes, mas você vê diariamente em São Paulo, Rio, acontece isso, o indivíduo ali às vezes conhece uma pessoa num site de relacionamento com a imagem, né, às vezes de uma pessoa muito bonita, uma pessoa maravilhosa, tal, era tudo que a pessoa imaginava que vai acontecer, e marca no local completamente estranho, né? Um fim de mundo aí qualquer, a pessoa vai lá e se encontra, tá esperando acontecer um fato desse. Então marca lugar público, né? E continue usando os sites de relacionamentos, esse aqui que não é nenhum problema, mas com cuidado. Até a Marcela Abreu deixou uma mensagem aqui, quanto mais exposto, mais vulnerável, realmente. Exatamente. Aí mandou um recadinho aqui, delegado comprometido. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí pela... Outro detalhe aqui. A gente já ia acabar, só que eu tô vendo o pessoal já mandando mensagem, inclusive no WhatsApp também, em relação às redes sociais para crianças. É um perigo muito grande. O que tem que acontecer, assim, esse cuidado que você tem que ter, que você tem na sua vida real, você tem que ter na sua vida virtual. Sim. Então, assim, se na sua vida real você não deixa o seu filho assistir um determinado vídeo na televisão aberta, não deixa, né, seu filho tenha contato com determinadas pessoas que não são boas para a formação dele, no mundo virtual a mesma coisa. Então você tem que ficar atento. Porque você não tem como proibir, né, um menino hoje de 10 anos, de 12 anos, ter acesso a um celular, né, a jogos,
a contato com outros colegas. Isso faz parte do desenvolvimento da Exato, criança. a socialização, né? Da socialização e tudo. Mas o que você tem que fazer? É estar atento e acompanhar. Ver quais sites ele tá. Isso que eu ia fazer. Qual site que tá, que aquele menino tá verificando, tá acessando? Tem, o Google, o YouTube, ele tem um dispositivo que você consegue Restringir. né, restringir e você consegue ter acesso. O que ele Exatamente. está assistindo, você também sabe o que é que ele está assistindo. Exatamente. Né? É Exatamente. muito importante isso. Exatamente. Por quê? Porque são nesses ambientes que surge a pedofilia, Sim. né? É nesses ambientes que surgem determinadas condições, que às vezes vai iludir essa criança, vai pedir, às vezes uma menina, também, né? né? Uma jovenzinha vai pedir um nudes, vai pedir uma Sim. questão, vai constranger aquela criança ali. E não deixa de às ser vezes, golpe, só que é golpe, tem um golpe de patrimônio, né, que é o dinheiro, e tem um golpe físico, que aí seria mais intelectual, alguma coisa assim. E assim, eu falo assim, nessas questões de crianças e tudo, tem muitos casos de pedofilia na internet, de imagens que que às vezes o indivíduo pega essas imagens dessa criança nua Ilude. e coloca e vende essa imagem, né? Os sites por aí. Abominável isso. Abominável. Isso tem muito também, que eu falo assim, né? Na Deep Web, né? Que é essa camada da internet, tem essas questões assim, essas operações que a Polícia Federal tem feito. Recentemente aí teve uma operação grande do Ministério da Justiça, Luz na Infância, Sim. que prendeu várias pessoas no Brasil aí, acho que até aqui em Sergipe, acho que Essa teve. Deep Web que você fala é como se fosse É uma outra camada. uma internet paralela. Isso. Por trás. Exatamente, é uma camada da coisa internet. escondida. Exatamente. Você não acessa ela fácil, né? Como ela tem outra questão, mas nela nela sim se torna mais difícil algumas recolher algumas informações e tudo. É uma outra como camada. Se fosse uma área, uma zona sem dono. Mais ou menos sem dono. Exatamente, é uma zona mais ou menos sem dono, complicado. mais complicado. E é ali que realmente acontecem, né, essas questões às vezes, de tráfico de drogas e tudo. Essa internet que a gente acessa normalmente, ela acontece, mas ela é mais rastreável. Ela tem, Essa outra ela não. tem um sistema de segurança maior. É porque ela é rastreável, né? Sim, então, assim, sim. pelo Google, pelos buscadores, certo. você chega, né, nas pessoas ali, as consultas, os cadastros e tal. Então, assim, nesses outros mecanismos que acontece isso tudo. Entendi. Então, assim, essa questão de criança, adolescente, é esse cuidado que tem que ter, né? De estar próximo, estar orientando, não deixar sozinho, não deixar a criança à noite ali no celular conversando com um amiguinho online. Quem que é esse amiguinho online? Às vezes é um adulto. Exato. Não tem amigo online. No jogo ali, quem que tá jogando? Existe jogo online, Sim. tem os colegas de escola, tal, tem. Mas aparece um terceiro lá que chama para conversar no WhatsApp e entra, pronto, é o caminho. Então, assim, tem que saber. Criança, Exatamente. Exatamente, se passa por uma criança que na verdade não é uma criança. Aí pede para abrir a câmera, começa e por aí vai. Então, assim, esse cuidado tem que ter muito com criança e adolescente, que isso é um processo de educação. Você está educando seu filho a ter esse cuidado. exato. É uma conversa bem longa. Tem muita coisa. Muita coisa para se discutir. Mas de antemão, né? Vamos ficando por aqui, né? Já estouramos nosso tempo. Agradecer mais uma vez, Jefferson, pela disponibilidade da gente bater esse papo super, muito bom, porque assim, abriu os olhos, né? Não só meu, como de várias pessoas que assistiram e que vão assistir, porque vai ficar gravado, né? Agradecer demais as pessoas que contribuíram também, né? Que entraram, né? Que viram, que participaram, e deixar um forte abraço aí para os nossos patrocinadores, né? A Linkcell, né? LS Multimarcas, né? SG, que trabalha com a parte de web, né? Que inclusive quem monta todo o sistema, né? Deixar um recadinho a galera que quiser montar seu próprio podcast ou quiser gravar seu curso online, fazer todo esse dispositivo. A gente tem uma assessoria para isso, né? Inclusive já temos clientes já nesse segmento já fazendo isso, ou seja, transformando seu sonho em realidade, né? Inclusive eu tô com um cliente que já estava desesperado, ia para um lado, ia para o outro, ia para o lado, para o outro, e não conseguia fazer, porque a gente tem várias opções, né? Computadores, configurações, material, e aí a gente tem todo esse controle e consegue, certo?
Forte abraço, Jefferson. Fique com Obrigado, Deus. hein. Deus abençoe. Amém, nós todos, hein? Vamos marcar outra, viu? Sim. Pra gente Vamos se marcar aprofundar sim. mais. Vamos marcar sim. Abraço pra todos. Até Grande a abraço. próxima. Boa noite. Agência Digital Web. Estratégia Social Mídia. Criação de conteúdos. Gestão de tráfego pago. Edição de vídeos para web. Vitalização da sua marca. 79999650660. Down the stair, something's moving, I can tell. Should I run or should I stay or tell my thoughts Avisar o corte ficar bem legal.
Aproximamos, vou dar uma acelerada no vídeo e vamos contornando. Temos uma curva aqui, então quanto mais aproximar melhor os nós, esses quadradinhos, dá mais perfeição ao contorno, à curva, né?